esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, a Santíssima Trindade é o nosso Deus amado. Nosso Deus amado. E é bom nós começarmos já a nossa reflexão recordando por que nós estamos aqui. Estamos aqui por causa deste Deus que nós amamos, que nós servimos, que sabemos também que nos ama, e o que é um escândalo, este Deus que se abaixa para nos servir, para nos levantar, se coloca da nossa altura para que nós possamos nos alimentar dele, para que nós possamos ouvir a sua palavra, ser tocados pelo seu amor. Isso é maravilhoso. Esse é o Deus ao qual nós servimos. Eu acho que vocês já ouviram muitas vezes, essa é uma frase, quase um dito católico, não é? Não vou à missa por causa do padre, vou à missa por causa de Deus. E como isso é belo, porque é verdadeiro. Talvez muitas coisas no nosso coração nós não encontremos ali no padre, na sua pregação, na sua pessoa, em qualquer outro ministro ou servo da liturgia, da música. Talvez nós não encontremos ali aquilo que encaixe, não é? Aquilo que nós realmente sentimos que precisamos, porque vamos a Deus porque somos necessitados, mas nós sabemos que encontraremos a Deus que de fato nos vê, nos ouve, nos compreende, nos exorta, muitas vezes puxa a nossa orelha, sim, porque nos ama, sim. E que maravilha! Recordar que é este Deus que nós servimos é algo maravilhoso. Faz parte do protocolo da homilia de hoje lembrar um pouquinho do dogma da Santíssima Trindade. Sem dúvida, precisamos recordá-lo muitas vezes. Primeira coisa que nós precisamos lembrar quando lembramos de Deus é que só há um único Deus. Deus é uno. E nós queremos dar a Ele toda a nossa vida. Dizer que Deus é um tem uma consequência muito prática. Se Deus é um e Ele é todo poderoso, Criador de todas as coisas, Salvador de todas as coisas, Santificador de todas as coisas, então eu vivo para Ele. Se Deus é único, meus queridos irmãos e irmãs, a estrada também é uma. Preciso chegar a Deus, preciso ir a Ele. Tudo aquilo que for distração do caminho, desvio, tudo isso é uma contradição a um Deus que é único. Todas as outras coisas não perdem o seu valor diante de um Deus que é único, mas precisam ser colocadas numa ordem, colocadas dentro da margem dessa estrada, porque se estão fora da margem, são uma distração do meu único fim, do meu único amor, da minha única razão de viver. Todo o resto é bom se está na ordem que me leva para Deus, e todo o resto é muito ruim se me tira dessa reta que me leva para o Senhor. Não sei se alguém aqui gosta da espiritualidade de Santo Inácio de Loyola, mas a espiritualidade de Santo Inácio começa justamente com o que eles chamam de princípio e fundamento. E o princípio e fundamento da espiritualidade de Santo Inácio é justamente isso, que todas as coisas são boas, desde que
sejam um meio para levar-me ao meu fim único, que é o meu Deus amado, a Trindade feliz, na qual eu encontro a razão do meu ser. Como eu disse no início da missa, a vocação mais profunda de todos nós é estar eternamente diante de Deus, que é uno e trino, e alegrar-nos na sua companhia. É para isso que nós fomos criados. Depois de falarmos que Deus é um, agora nós temos que falar das pessoas em Deus. Esse Deus que é único não é um Deus solitário. Dentro dessa única essência divina existem 3 pessoas. E nós só entendemos que existem 3 pessoas pelo modo como elas se relacionam entre si. Pessoa é relação. Se não há relação, pois não há pessoa ali, não é? Se há uma capacidade de relação, pois isso é o que caracteriza profundamente essa pessoa, ok? Pois bem, o que nós entendemos então que há 3 na Trindade? Porque nós entendemos que existe um que é a origem de tudo. E que seu único ato, assim como os outros também, que é ato de amor, o seu único ato de amor consiste em entregar-se, transbordar, correr, como uma fonte de água, que é fonte na medida em que jorra, assim o Pai é Pai na medida em que se doa. Quem aqui é pai, por favor, levante a mão. Pode abaixar agora. Para não ter problema com as mulheres. Quem aqui é mãe também, por favor, levante a mão. Muito bem, obrigado. Você começou a ser pai e começou a ser mãe a partir do dia em que teve o seu filho, não é verdade? A partir do momento em que ele foi concebido no seio da sua esposa ou no seu mesmo, você começou a ser pai e mãe. Pois bem, Pai, Deus Pai, é Pai desde toda a eternidade. Assim como a fonte só é fonte na medida em que jorra água, quando ela para de jorrar água, ela deixa de ser fonte. Assim Deus, que não tem princípio e é a origem de todas as coisas, é Pai desde sempre. Aí temos uma pessoa. E descobrimos então que desde sempre o Pai gera o Filho. O Pai se entrega ao Filho. O Pai se derrama inteiro no Filho. Faz aquilo que nós não podemos fazer. Ele se dá todo e não se extingue. Se entrega inteiro e não acaba. Esse é Deus, Pai. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, nós sabemos que é outro diferente do Pai, porque Ele é aquele que ama acolhendo, ama recebendo. A revelação dele, com certeza, foi quando ele se fez homem no seio da Virgem Maria. E nas palavras de Jesus descobrimos quem é o Filho. Minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. Meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Tudo que eu faço, faço porque vi o Pai fazer. Eu fui enviado pelo Pai. Nele está todo o meu amor. Ele é que me dá a glória que eu tenho. Ele recebe. Esse é o Filho que acolhe. O amor que se abre para, se esvaziando de si, receber tudo o que tem do Pai. Por isso Jesus é a imagem perfeita do Pai. São Paulo vai dizer, a imagem visível do Deus invisível, porque é Deus que se fez homem. Ele mesmo diz no Evangelho de hoje, tudo o que o Pai possui é meu. Isso é muito forte. E em terceiro lugar, a terceira pessoa, que é o Espírito Santo, é aquele que consegue o que mais ninguém consegue. No único abraço, abarcar o Pai e o Filho. Compreender a intimidade de Deus, como diz São Paulo, só o Espírito perscruta os mistérios de Deus. É o amor que há entre o Pai e o Filho. É o laço que os une. É a identidade entre os dois, que ao mesmo tempo é uma terceira pessoa, o Espírito Santo. Essa é a vida da Trindade. No pouquinho que nós conseguimos entender dela, mas o que nós conseguimos entender dela é verdadeiro. É assim, é assim. E qual é o grande milagre para nós? É que essa vida que é perfeita em Deus se derrama sobre nós. E nós agora somos um palco, mais do que um palco, um templo, onde essa
vida que não para de entregar-se, receber-se e abraçar-se, vive. Deus vive em nós. Por isso São Paulo diz que nós somos templos do Espírito Santo. E agora então chegamos no momento da homilia em que precisamos ser sempre muito práticos, não é? Meus irmãos, daria para começar e terminar a homilia só com a palavra Pai. Ele é o nosso Pai. E por mais anos de vida que você tenha nessa terra, diante de Deus você é uma criancinha muito pequena. Diante de Deus você é muito pequeno. Eu também. E que alegria ser pequeno nos braços do Pai. E que alegria ser tão pequeno, capaz de caber inclusive na palma de sua mão. E mesmo assim perceber que sobre nós, como se não houvesse mais ninguém na face da terra, Ele derrama todo o seu amor, porque é próprio do Pai derramar-se, é próprio do Pai entregar-se. Que maravilha! E por isso, como nós somos tolos quando achamos que os nossos pecados, que as nossas faltas, que as nossas transgressões são algo maior do que Deus. Isso é tão pequeno. E por isso é necessário vencer isso entregando-se. O triste é quando nós viramos as costas para Deus e vamos embora. Aí é muito triste. Agora, quando nós voltamos para Ele, descobrimos que Ele já está totalmente voltado para nós. Em segundo lugar, o Filho, não é? Hoje eu presenciei, está aqui no meio de nós, inclusive a pessoa, ela vai se sentir aludida. Quando eu cheguei, estava rezando no Santíssimo, teve um de vocês que chegou, né? Se ajoelhou diante do Santíssimo e colocou a fita do apostolado da oração diante do Santíssimo. E eu rezava justamente preparando a homilia, né? E eu pensava, isso é a relação com o Filho. Entender que o Filho é o bom pastor que me acolhe, que me protege. O Filho é o bom pastor que sempre me chama para si, que sempre vai trazer-me para Ele. Atrairei tudo a mim, diz Jesus. Mas não é para que você suma em Jesus, não. É para que você esteja perto dEle. Onde eu estiver, estará também o meu discípulo. Ele veio para que nós o sigamos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então se sinta muito protegido por Jesus, sim. Se sinta revestido de Cristo, como diz São Paulo, sim. Porque Ele quer estar próximo a ti, tão próximo, como muito mais do que a sua roupa com a sua pele, mais próximo. Siga Jesus, ouça as suas palavras, deixe que Ele indique os seus caminhos. Essa proximidade espiritual que só o Filho pode ter conosco, se faz alimento, nos abençoa na absolvição sacramental, está tão próximo. Quem é aquele que, se aproximando de Jesus, se sente jogado fora, lançado fora? Ele mesmo diz, aquele que vier a mim eu não o lançarei fora. É o Deus que nos acolhe sempre, não é? E em terceiro lugar, o Espírito Santo. O Espírito Santo atua como essa força interior que nos inspira, que nos ilumina e que faz com que nós também sejamos eficazes para o outro. Que coisa, não é? Dentro de nós habita uma força. O próprio Jesus, não se entende Jesus sem o Espírito Santo. Diz o Evangelho o tempo todo que ele caminhava, falava, pregava na força do Espírito Santo. Ali também nós. Senhor, que no meu trabalho hoje eu atue com a força do Espírito Santo. Que o meu olhar seja o olhar do Espírito. Que a minha palavra não perca a sua força. Que eu fale na autoridade do Espírito. Não para que eu me sinta orgulhoso ou melhor do que os outros, não é assim que age o Espírito. Mas para que o outro seja atingido também pela graça, para que eu edifique e não destrua, não é? Meu Deus, como nós precisamos crescer nessa relação. Conhecer-te mais, Pai Todo-Poderoso. Conhecer-te mais, Filho unigênito, meu Salvador. Conhecer-te mais, Senhor Espírito Santo, meu santificador, luz da minha alma, hóspede, que nunca me deixa sozinho, que sempre está com aquele que está aberto a servir e amar. Peçamos ao Senhor essa graça.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.